a história do Natal. Para entendermos, temos que ir até a criação do universo. E também temos que ver as implicações, pois alcançam uma eternidade sem limites. E se alguém espera conhecer suas belezas, seu poder e peso, deve-se contá-la como todas as histórias verdadeiras, desde o início. Antes dos tempos se formarem, antes de qualquer estrela vir a brilhar, existia Deus. E foi Ele quem falou: haja universo. Foi Ele quem ordenou para a terra seca subir, partindo dos primórdios oceânicos. E foi a sua palavra que chamou os continentes a partir das suas profundezas escuras. Então, toda a criação prendeu a respiração. E o próprio Deus desceu ao planeta que ele tinha feito. E com suas próprias mãos, ele chegou na poeira e começou a formar uma nova criatura. Um ser que seria capaz de conhecer seu Criador de uma maneira como nenhum outro ser poderia. O homem. E viu Deus tudo quanto tinha feito e que era muito bom. E Deus colocou o seu amor no homem e na sua esposa. Deus os colocou para dominar sobre toda a terra, e eles deveriam apreciar a terra e a Deus por todos os seus dias. Eles seriam o pai e a mãe de todos os que seguiriam, e como quaisquer pais, eles tinham o destino de seus filhos em suas mãos. Mas nem tudo estava bem no universo. O veneno do orgulho estava se mexendo. Lúcifer, um dos anjos e maior e o mais bonito, se rebelou contra o seu Senhor e foi expulso do céu. Enfurecido, Lúcifer tomou a posição e forma de uma cobra e trouxe a doença do seu orgulho para dentro de um jardim virgem. E se ele não podia governar sobre Deus, ele teria domínio sobre aqueles que foram criados à imagem de Deus. Adão e Eva escolheram o lado da serpente. Eles viraram as costas para Deus e escolheram a confiança e o amor às coisas criadas, mais do que ao seu Criador. E assim o pecado entrou no mundo. E o que era vida foi sufocado sob um véu de morte. Mas, mesmo nessa hora, Deus estava trabalhando em seus propósitos. Haveria um Salvador, e ele seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele iria salvar o mundo dos seus pecados, mas não naquele momento.
descendentes de Adão e Eva, carregaram as cadeias da rebelião do primeiro pai e da poluição do pecado. A raça humana tornou-se escravas de suas próprias paixões egoístas. Ignorantes de Deus, em cuja imagem eles foram formados. O único que poderia dar-lhes a alegria que procuravam desesperadamente. Deus enviou profetas para lembrá-los da promessa que ele fez, de que lhes enviaria um Salvador. Mas até mesmo os profetas perguntados: até quando, Senhor? Até quando? Até quanto tempo para o Senhor vir e consertar tudo aquilo que o pecado destruiu? Mas Deus ficou em silêncio. E alguns começaram a se perguntar se ele tinha esquecido do seu povo, abandonando-os à escravidão e de seus pecados. Mas Deus não tinha esquecido, e o tempo finalmente tinha chegado para revelar o seu escolhido, o Salvador de toda a criação. Os céus observavam em silêncio, atordoados, como o Filho de Deus, cheio de graça e amor além da medida, assumiu a forma de um ser humano. Um menino chamado Jesus. Queria absorver em seu próprio corpo o veneno do pecado de toda a humanidade. O santo e justo Deus Criador veio para levar os pecados de toda a humanidade e as cadeias de sua rebelião sobre si, e morrer sobre o justo castigo que nós merecíamos. E assim, naquela noite de Natal, em primeiro lugar, o Filho de Deus, cujas mãos formaram as galáxias, agarrou-se nas vestes de sua mãe. Ele esperou em silêncio para trazer o seu povo de volta para o seu Deus. Dois mil anos atrás, Jesus Cristo, o prometido, veio a esta terra. Ele morreu sob o castigo que nós merecíamos e quebrou as cadeias do nosso pecado. E através da sua morte, ele abriu a porta do perdão e da comunhão com Deus. Mas a história não termina aí. Para quem disse, "Eu sou a vida", não poderia ser mantido no cativeiro pela morte. Mas a questão permanece. Se o Salvador chegou, por que o nosso mundo ainda está quebrado? Terrorismo, violência, guerras.
Nós ainda não vivemos em um mundo perfeito. Ainda é assolado pela dor, ódio, angústia e medo. Mas nem tudo está perdido. Salvador não falhou. Ainda há uma profecia que não foi cumprida, que é tão relevante no século XXI como foi no primeiro. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ao amanhecer daquele dia, tudo o que está errado se endireitará, e tudo o que está quebrado será consertado. E todas as obras dos homens serão provadas por aquele quem todas as coisas existem. E os cegos verão, e os coxos andarão, e a escuridão será banida da face da terra para sempre. E aqueles cuja esperança e confiança foi nele, verão a longa noite de pecado passar, e ficarão face a face com aquele que é a sua alegria eterna. Nunca mais nos separaremos dele novamente. Pois as coisas velhas já passaram, eis que ele fará novas todas as coisas.